minhas amadas irmãs, que bom estarmos aqui mais uma vez nesse tempo precioso, nesse domingo lindo. É bom estar com cada um dos irmãos e quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco nesse momento, iniciando esse tempo gostoso de meditação na palavra de Deus, tempo que temos dado por Deus, né? Agradecemos a Deus pela vida, por termos acordado hoje e por podermos estar juntos. Que lindo, irmãos, que oportunidade abençoada de Deus. E eu quero orar com cada um de vocês nesse tempo, enquanto os nossos irmãos, alguns estão chegando, estão entrando, e todos são muito, muito bem-vindos. E eu quero dar aqui uma sugestão para os irmãos. Essa palavra tão abençoada, abençoou tanto o meu coração, e eu quero compartilhá-la nesta manhã com você, mas você pode também compartilhar com outras pessoas. A palavra de Deus é assim, ela abençoa o nosso coração, e quando abençoa o nosso coração, ela pode abençoar muitas outras vidas. Então você compartilha esta palavra, este momento, palavra do pastor, com seus amigos, com seus parentes, e vai abençoar o coração de cada um deles. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que privilégio poder estar com cada um dos meus irmãos e irmãs nesta manhã de domingo, nesse momento especial em que vamos ler e meditar na Tua santa palavra. Eu peço, Deus, a Tua bênção sobre nós, ó Deus, a direção, a orientação, a revelação do Espírito Santo, pois nós estamos diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Então, Senhor, fala conosco, fala com cada um dos meus irmãos e irmãs, no nome precioso de Jesus, eu oro, nós oramos e agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 77, e você já pode colocar aí no chat. Vou pedir para alguém que esteja aqui, não dá para eu fazer isso agora, mas você pode fazer e colocar aí que a palavra hoje é no Salmo 77. Nós vamos meditar nesse salmo lindo, nesse salmo maravilhoso, e eu quero ler com você. Aí você pode acompanhar na sua Bíblia o Salmo 77. E o salmista diz assim: elevo a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, eu trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite, indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade.
Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi feito pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O que é que nós temos aqui nesse salmo? Nós temos alguém aqui que se queixa nas profundezas da sua alma, com problemas que causaram tentações que ele passou e um profundo desespero para encontrar alívio. Mas, irmãos, aqui nesse salmo também nós encontramos como é que Deus age com o seu povo. Ou seja, como é que Deus age comigo e com você. A beleza dos salmos é que nós encontramos neles, muitas vezes, orações, palavras, expressões que nós gostaríamos de dizer para Deus, mas nós não encontramos palavras, nós queremos encontrar e não achamos muitas vezes na angústia, na dor da nossa alma, do nosso sofrimento. Mas os salmos, eles têm essa particularidade, são as orações que nós gostaríamos de fazer, e quero dizer, nós devemos orar os salmos, devemos cantar os salmos. Foi para isso que eles foram escritos. E aqui nós temos o salmista. Alguns dão a designação de que esse é um salmo de Asaf. Na verdade, nós não encontramos exatamente quem escreveu esse salmo, mas certamente foi um servo de Deus, ou uma serva de Deus, podemos assim também imaginar. Foi alguém que, passando por um vale profundo na sua alma, expressou de uma forma tremenda a sua experiência com Deus. Eu chamo esse salmo de abrindo o coração para Deus. E ele diz assim, no início, no versículo 1, você acompanha comigo: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. Meus irmãos, quando ele diz elevo a minha voz e clamo, aqui não é um momento de louvor, de adoração, de alegria, é um momento de tristeza, é um momento de angústia. Ele diz: eu estou aqui clamando porque eu estou precisando de Deus. E nesse momento ele eleva a sua voz a Deus. A pergunta agora é: a quem nós procuramos no momento de angústia? O salmista já declara que ele está passando um momento difícil, mas ele eleva a sua voz a Deus. No dia da minha angústia, ele diz: eu procuro o Senhor. O salmista não buscou distração, fazendo uma viagem, dando uma festa, bebendo, se afundando no álcool ou nas drogas. Ele não tenta buscar no sexo, ele não tenta buscar em outra coisa, mas ele diz: no dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Quem buscamos e a quem recorremos na hora da nossa angústia é de tremenda importância.
aonde nós buscamos o socorro. Por isso ele diz no versículo 2, no dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. E ele expressa, minha alma não encontra consolo. Que momento de angústia. Eu e você podemos nos identificar com o salmista no momento de angústia, mas procurando a Deus e falando com Deus. Meus irmãos, nós podemos aqui ter essa certeza de que homens e mulheres de Deus, pessoas que têm relacionamento com Deus, passam por dias, por momentos de angústias terríveis. Não é privilégio somente meu ou seu, aquele privilégio ruim que não chega, nós não chamamos de privilégio, não é? Mas enfrentamos isso. E ele diz aqui, o versículo 3 a 5, eu lembro-me de Deus e passo a gemer, eu medito e o meu espírito me desfalece, não me deixas pregar os olhos, ou seja, ele estava com um problema de insônia, ele diz, tão perturbado estou que eu não consigo nem falar. E eu penso nos dias de antigamente, eu trago na minha lembrança anos passados, ou seja, no momento de angústia, nós começamos a lembrar de coisas passadas. Mas o que é que o salmista lembrou? Ele, afundado na sua própria alma, no seu momento de angústia, ele diz, eu me lembrei do Senhor e passei a gemer. O que é que o salmista lembrou? Meus irmãos, o que aprendemos sobre Deus na nossa infância, na nossa adolescência, principalmente na nossa infância, o que nós aprendemos sobre Deus, as nossas concepções ou as nossas conjecturas sobre Deus, nos momentos de angústia, são cruciais. E a pergunta é, o que é que nós aprendemos? Quando nós éramos crianças, quando algo dava errado conosco, logo pensávamos como é que o nosso pai iria reagir, não era assim? Quando acontecia algo comigo que eu sabia que estava errado, eu ficava com medo de como é que meu pai iria reagir. E nós não tivemos pais perfeitos, todos nós tivemos pais falhos. E o salmista, então, ele diz que lembra de Deus e passa a gemer. A nossa concepção de Deus tem muito a ver com a nossa ligação com o nosso pai. Como nós encarávamos o nosso pai, ou como nós encaramos, tem muito a ver como nós pensamos sobre Deus, ou seja, nós transferimos os sentimentos que nós temos, nutrimos do nosso pai terrestre, e nós passamos para Deus. Eu sei que alguns de nós tivemos o privilégio de ter pais maravilhosos, mas por mais maravilhosos que eles tenham sido, ou sejam, os nossos pais da terra, eles falham, mas o nosso Deus não falha. E olha as conclusões que o salmista chega, ele diz, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta, ou seja, ele estava falando consigo mesmo, suas conclusões pessoais sobre Deus. O salmista estava tão sufocado que ele não conseguia olhar para fora, somente para dentro dele mesmo. Ele buscava em si mesmo as respostas para os seus dilemas. Eu quero aqui dizer uma grande mentira do diabo. Você já ouviu? As respostas para o seu problema está em você mesmo. As pessoas querem fazer essa afirmação que nós somos a resposta para os nossos problemas. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma grande mentira do diabo. Eu não tenho a solução para os meus problemas e você não tem as soluções para os seus problemas. E, na verdade, ou para os meus problemas e para os seus problemas, a solução está fora de nós e não dentro de nós. Olha o que o salmista faz, ele pergunta para si mesmo, ele está afundado na sua alma, nos seus próprios dilemas. E aqui nós temos algumas perguntas que o salmista faz
para si mesmo. São perguntas de uma alma angustiada. E como ele faz essas perguntas, ele chega às conclusões dele para ele mesmo. No versículo 7 em diante, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou a sua graça perpetuamente? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que ele encerrou as suas misericórdias por causa da sua ira? Olha as perguntas que o salmista faz, e agora ele chega à conclusão terrível no versículo 10. Então eu disse, é ele que está dizendo. Ele mesmo estava buscando respostas para ele das suas angústias no seu próprio íntimo, no seu próprio coração. E quando nós fazemos isso, nós podemos chegar a conclusões absurdas. E ele diz assim, no versículo 10, então eu disse, esta é a minha aflição. Ou seja, ele conclui que a sua aflição era essa: o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Esta é uma linguagem de uma alma desconsolada que caminha no escuro. Até pessoas que amam a Deus podem se sentir assim. As aflições espirituais são as que mais machucam a alma. Nada machuca mais, afeta e fere o nosso espírito do que pensar que Deus nos abandonou, que Ele não tem o mínimo interesse por nós, ou seja, que Deus não está nem aí para nós. Muitos estão vivendo exatamente assim, talvez você esteja assim, achando que Deus não é mais o mesmo, ou que Ele nunca tenha sido. Na verdade, você talvez tenha chegado à conclusão que Deus não existe. Em dias nublados e tenebrosos, nós podemos ser tentados a tirar conclusões desesperadas acerca do nosso estado espiritual, acerca da igreja, do reino de Deus e do mundo. E pessoas que chegam a essa conclusão e mergulham nesse buraco negro da alma podem fazer coisas desastrosas com a sua própria vida. Podemos ser tentados a pensar que Deus nos abandonou, que Ele nos jogou fora, que a aliança da graça falhou, que a sua doce misericórdia foi retirada de nós. Mas nós não podemos dar espaço para esse tipo de pensamento. Se o medo e a melancolia fizerem esse tipo de pergunta inconveniente, nós devemos deixar que a fé traga resposta a partir das Escrituras. Meus irmãos, esse é o valor de nós termos a palavra de Deus, a santa palavra de Deus nas nossas mãos, ao alcance das nossas mãos. Eu tenho a minha Bíblia sempre perto. Eu tenho essa Bíblia do lado, na cabeceira do meu sofá, onde eu descanso, do lado, no braço do sofá, essa Bíblia está continuamente lá. Eu tenho anotações na Bíblia. De vez em quando eu pego as páginas, eu não trouxe aqui a minha Bíblia antiga, uma Bíblia que eu tenho com as páginas em branco da Bíblia, eu escrevi bastante coisa, eu escrevo na Bíblia. Eu coloco data de tremendos momentos que eu tive com Deus. Essa é a palavra de Deus. Que privilégio termos a palavra de Deus nas nossas mãos, termos no aplicativo, podemos ter uma concordância bíblica. Você procura um texto, você coloca lá no Google, e imediatamente aparece aquele texto, e a palavra de Deus aflora. Irmãos, olha para as perguntas que o salmista faz, as respostas que nós temos na própria Bíblia. Porventura Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Romanos 11:1 diz, pois o Senhor não rejeitará o seu povo.
O Salmo 94:14 diz: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Isaías 49:15, é lindo esse texto. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, que é uma loucura, uma mãe não esquece do seu filho, tampouco o nosso Deus. Tornará Deus a ser favorável? O salmista pergunta. É lógico que Deus tornará a ser favorável. Lá em Lamentações 3, 32 e 33 diz: embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor, infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esse é o nosso Deus. A outra pergunta que o salmista fez: cessou para sempre a benignidade do Senhor? Não. A Bíblia diz que a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. O Salmo 103:17 diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos filhos. Acabou-se a sua promessa que veio de geração em geração? Não, de jeito nenhum. É impossível que Deus minta. O Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. Lá em Êxodo 34, versículos 6 a 7, a parte A diz assim: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião do seu povo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus não se esquece de nós. Será que ele se esqueceu das suas misericórdias na sua ira? Não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, lá em Lamentações 3:23, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Oséias capítulo 11, versículos 8 e 9 diz: como posso desistir de ti, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você como fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é cheio de amor e misericórdia. E graças a Deus, porque o Salmo não termina no versículo 10. A partir do versículo 11, nós temos algo tremendo. Aqui nós temos o valor da palavra de Deus. Nos nossos momentos de angústia, de sofrimento e de dor, a resposta não está em nós mesmos. Se nós buscarmos as respostas em nós mesmos, o nosso passado, as nossas dores, os nossos relacionamentos errados, aquilo que nós sofremos, talvez com um pai que nos tratou mal, ou que não nos tratou de forma como nós esperávamos, uma mãe, um tio, alguém que teve aquela participação na nossa infância, na nossa primeira infância, no início da nossa adolescência, esses sentimentos que nos marcaram, pessoas que nos feriram. A nossa tendência, quando nós estamos num momento de angústia e de sofrimento, afundados em nós, é pensarmos nessas coisas e acharmos que Deus, ele não é mais misericordioso, que ele não é mais fiel, que ele não nos ama mais, que ele não quer saber mais de nós. Então é nesse momento que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nas milhares de promessas que nós temos na palavra de Deus a nosso respeito, Deus nos ama, Deus ama você.
Deus me ama e Ele não vai nos deixar afundados. Por isso que o nosso socorro, o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor. Nas tuas palavras, lâmpada para o nosso pé, para os meus pés, diz o salmista, e para os meus caminhos são a tua palavra. Por isso que o salmista, a partir do versículo 11, acompanha comigo, ele diz, recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. No momento de angústia, nós não podemos pensar em nós mesmos, no nosso sofrimento, na nossa angústia. Nós temos que lembrar que Deus, como Deus cuidou do seu povo no passado, o mesmo Deus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Deus não mudou. Da mesma forma como Deus cuidou do seu povo no passado, Ele cuidará de nós. O teu caminho, ó Deus, versículo 13, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Irmãos, aí nós vemos que o salmista, ele está saindo da noite escura da sua alma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feitos notórios o teu poder. O livramento que Deus deu ao povo de Israel, a partir do versículo 15, irmãos, aquela história, é muito bom ler o Êxodo, aquele momento em que o povo de Israel estava sofrendo, e Deus disse assim, eu ouvi o clamor do meu povo, e como Deus livrou, e o salmista então, ele se lembrou, porque ele tinha conhecimento de como Deus tinha agido com o seu povo. Com o teu braço remiste o teu povo, as águas te viram, ó Deus, as águas do Mar Vermelho se dividiram para que o povo pudesse passar. No versículo 19 diz, o teu caminho foi feito pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas. Irmãos, quando eu chegar no céu, eu quero ver, tem aquele filme, de Moisés, abriram com aqueles efeitos de Hollywood, mas irmãos, já pensou a gente ver aquela cena? Eu penso que na eternidade Deus vai nos mostrar como foi. Eu gostaria de ver aquelas duas paredes de água. Você já pensou naquilo? Todas as vezes que eu leio, o exército de Faraó atrás, o povo de Israel passa pelo meio do mar, e quando o último israelita passa do outro lado, as águas voltaram ao seu curso normal, e todo o exército de Faraó morreu afogado nas águas do mar. Irmãos, isso é tremendo. Deus faz conosco. O teu caminho foi pelo mar. Deus tem o seu caminho na tormenta, diz a palavra do Senhor. Na minha tormenta, na sua tormenta. E diz a conclusão do salmista no versículo 20, o teu povo, tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Jesus é o nosso pastor. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, refrigera a minha alma. Guia-me pelo caminho eterno, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, quando o salmista lembra de como Deus conduziu o seu povo como um rebanho, ele está dizendo como o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor. Eu quero dizer para você nesta manhã, que da mesma forma como o salmista saiu do profundo, daquele vale profundo da sua alma, quando ele perguntou para si mesmo e chegou a conclusões ruins a respeito de Deus, mas quando ele meditou nos feitos do Senhor, aquilo animou a sua alma. Eu quero que o seu coração seja animado e fortalecido no Senhor nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus, que bom poder estar com cada um dos meus irmãos e irmãs nesta manhã, nesse momento especial. Ó Deus, meditando na Tua palavra, abrindo o coração para o Senhor. Nesta manhã, Deus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, pedindo, Deus, a Tua graça, aquele que
talvez já está, Senhor, achando que o Senhor desistiu, que o Senhor não é mais gracioso, não é mais misericordioso. Senhor, nós meditamos na Tua palavra e vemos que o Senhor é Deus de amor. Mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, o Senhor não se esquecerá de nenhum de nós. Pai, eu peço nesta manhã que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga renovação para o coração de cada um dos meus amados irmãos, para cada uma das minhas amadas irmãs, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, terminou o nosso tempo, que pena, mas domingo que vem, olha, eu tenho um aviso muito especial. Daqui a pouco, desligando aqui, você já tem o link aí para a nossa escola bíblica dominical, tempo precioso estudando a palavra de Deus. Mas eu quero dar aqui 2 avisos especiais. Que no próximo domingo, para todos os membros da nossa igreja, nós vamos ter a nossa assembleia local. Todos os membros da igreja, às 9h30, próximo domingo, vamos ter um momento de adoração presencial. Nós vamos ter um momento de adoração, ministração da palavra, e depois nós vamos ter a nossa assembleia local, no próximo domingo, dia 6. E no dia 13, no outro domingo, todos estão convidados, os membros convidados para um culto de ação de graças. Dia 13, no domingo, pela manhã, às 9h30, um culto de gratidão, presencial e transmitido pela internet também. Todos estão convidados. Divulgue, para que nós tenhamos um tempo especial. Nesse ano difícil, todos nós temos experimentado a misericórdia, a bênção de Deus, e certamente temos motivos para agradecer a Deus. Vai ser um culto de gratidão e todos são convidados. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração. Foi muito bom estar com você. Deus te abençoe.